Vasco, contrato pronto com o Cruz Maltino. Quero falar também sobre bela ação na partida entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado também pela sua inscrição. Esse vídeo vai em nome da Alfa. A Alfa é parceiro aqui do canal BTB Esportes, sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Dia movimentado, importante, jogo que vale pelas quartas de final, partida de ida da Copa do Brasil. E eu já quero falar sobre uma bela ação. Jogadores do Vasco entrarão em campo hoje para a partida contra o Botafogo em São Januário, carregando uma faixa sobre o Agosto Laranja, que é pelo Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, dia 30 de agosto. Algumas palestras já acontecem no clube sobre essa causa. Então, parabéns pela bela atitude, bela ação do Vasco hoje, minutos antes da partida, na entrada ali dos jogadores em função dessa causa tão importante. Parabéns ao Vasco, mais uma vez, sendo o time que se preocupa, né, com os âmbitos, com as inclusões, em tudo, todos os sentidos, o Vasco sempre ali pioneiros nas causas. Bom, vamos falar sobre a partida, sobre o jogo no modo geral também, até porque vale cerca de 9,9 milhões, né, a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Jogo de ida agora, dia 27, tem um jogo da volta também no estádio Newton Santos, para a partida de hoje. O Vasco, comandado pelo técnico Fernando Diniz, deve ter a campo Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura fazendo a dupla de zaga com Lucas Freitas, Lucas Piton na lateral esquerda, Jair, Cauã Barros e Coutinho no meio-campo, né? O Cauã Barros entrando na vaga do Tietê por conta das dores do que ele sentiu no jogo contra o Corinthians. No ataque, Nuno Moreira, Verratti, Ryan, e tem a opção também com David, né? Ali uma hora antes da partida sairá a escalação oficial. Lembrando que você vai acompanhar. Quero convidar todo mundo, galera, para colar na nossa transmissão. Vamos estar ao vivo ali diretamente da Barreira do Vasco. Ali vamos estar interagindo com o torcedor, os quiosques ali, Cruz Maltino, no comércio Cruz Maltino ali em volta da Barreira do Vasco. Então, dá aquela moral, cola com a gente na transmissão e também na participação, você que vai estar em São Januário. Depois a transmissão completa com pós-jogo, coletiva do técnico Fernando Diniz. Hoje também, excepcionalmente, a coletiva com o técnico David Ancelotti. Sempre o visitante fala primeiro. Então cola com a gente também durante a partida no nosso pós-jogo. Beleza? Bom, falar aqui sobre a questão do Botafogo, né? O jogador... só um detalhe, né? O Diniz deve colocar na lista dos relacionados o Paulo Ricardo, que é o jogador de ofício pelo lado direito, retornando à lista dos relacionados. Bom, a provável escalação do Botafogo: John, Vitinho na lateral direita, David Ricardo fazendo a dupla com o Barbosa, né, o Alexandre Barbosa, ou Marçal pelo lado do David Ricardo, Alex Telles na lateral esquerda, Danilo, ex-Palmeiras e ex-Nottingham Forest, no meio-campo fazendo a volância com o Marlon Freitas, o ataque Arthur, Savarino, Montoro, Arthur Cabral. E assim, muito se falava na saída do Savarino. E é o que tudo indica, o Savarino deve permanecer com a camisa do Botafogo. A gente vai entrar no assunto aqui, reviravolta no Vasco, mas está tendo aí uma reviravolta também no Botafogo. O árbitro da partida é o Anderson Daron. Lembrando que o Daron apitou aquela partida lá no Mané Garrincha, no jogo valendo pelo Campeonato Brasileiro. Bom,
Mudando aqui o assunto sobre o pré-jogo de hoje, jogo 9h30 da noite, horário de Brasília, você vai acompanhar com a gente. Vamos agora também às notícias. O lateral Leandrinho foi convocado pela seleção brasileira sub-20. O Canarinho está em fase final de preparação para o Mundial da categoria. Então, pontos importantes, né? O Vasco não deve liberar o Ryan para o Mundial sub-20, mas o Leandrinho segue aí sendo convocado pelo técnico Ramon Menezes, né? A seleção deve se preparar também. Não sei se ainda na Granja Comari, por conta já do dia 1º teremos a preparação da seleção principal, mas é isso. Vamos entrar aqui no assunto agora, reviravolta no Vasco, assunto mercado da bola, sei que interessa bastante ao torcedor e teve aí, de fato, boas reviravoltas, porque é o seguinte, né, faltando aí poucos dias, 5 dias para terminar a janela, e quando está ali em estágio, em fase final, pelo menos o Vasco consegue resolver a parte de documento, a parte de assinatura. É claro que até fechar num consenso, até fechar numa situação que seja favorável ao Vasco, é sempre uma novela. Mas agora parece que os ventos sopraram a favor do Vasco no que se diz respeito ao setor defensivo, né? O lado mais carente acaba sendo aí deixado para o final, mas por conta nem na questão do Vasco. O Vasco vem negociando com o zagueiro desde o início, sendo que aquele ditado, né? Na hora para o Vasco, Cristo Redentor fecha os braços, né? Aquele ditado que a galera costuma dizer. E aí, o lado do defensivo do Vasco está sendo deixado pro final, mas, ao que indica, boas notícias. Porque é o seguinte, o Vasco está muito próximo de confirmar as contratações de Carlos Cuesta e Nathan Silva. Eu digo reviravolta porque o Nathan Silva também houve uma recusa do Pumas, em virtude do zagueiro. Do Carlos Cuesta, o time lá, rapaz, agora falhou o nome, da Rússia, o time russo estava praticamente certo pelo Carlos Cuesta, inclusive salário, só que de última hora alegou que o exame Carlos Cuesta tinha ali, e algo que é não conclusivo, tá? Vale lembrar, porque está fechando com o Vasco, é algo que realmente coloca uma pulga atrás da orelha em relação ao time turco, ao time russo, né? E aí nessa questão agora acabou que ficou bom para o lado do Vasco. O colombiano já é dado como certo no clube, que aguarda apenas sua chegada no Rio para assinatura de contrato. Paralelamente, o Maltino está em negociações avançadas com o Puma. Informação confirmada pelo Pedrosa, pelo jornalista César Luiz Melo, no que se diz respeito ao Nathan Silva. E assim, é uma boa notícia, porque a gente já está de olho aqui em relação à questão da chegada do Carlos Cuesta. E aí tem a questão dos valores dado pelo César Luiz Melo. O Vasco deve pagar pelo Nathan Silva cerca de 5 milhões de dólares, algo em torno dos 27 milhões na cotação atual. Inclusive, contrato pronto. O jogador deve assinar um contrato de 3 anos e os clubes estão nos ajustes finais para concluir a venda do brasileiro. Então, entre Pumas e o Vasco, já tem ali um consenso, já tem ali o ajuste final para o jogador assinar um contrato de 3 anos, algo muito próximo de acontecer. E sobre o Carlos Cuesta, já que houve essa brecha do Spartak Moscou, lembrei aqui, pesquisando a informação, agora o Vasco vai aproveitar e fechar, né, uma boa contratação para o lado direito, ter mais uma opção da zaga com o Nathan Silva, ter o Robert Renan no lado esquerdo, jogador que está muito empolgado, né? Ontem o Robert Renan, uma curiosidade, a galera também deve ter acompanhado, né? Não é tão novidade assim, mas vale a gente lembrar que o Robert Renan, ele sai da coletiva de apresentação com a camisa do Vasco. Normalmente os jogadores, eles retiram a camisa. Então ele saiu no meio da rua, no meio da Abelardo Bueno, no meio da Barra da Tijuca, com a camisa.
todo mundo ia identificar ele, todo mundo ia identificar ele com a camisa 30 que ele recebeu de presente do Vasco na apresentação. Então, assim, mostra o quanto o jogador está com vontade, quanto o jogador está ali doido para jogar com a camisa do Vasco, é um sonho. Tomara que, claro, vale lembrar que o Matheus França e o Robert Renan já estão no bid, mas deve ser integrado na lista dos relacionados para o jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. Galera, eu vou ficando por aqui, BTV Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Valeu!